Sou Hugo Pilger, professor de violoncelo da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Na videoaula de hoje, nós falaremos sobre um aspecto um pouco mais impalpável da música, que diz respeito à importância da expressividade, bem como a correta compreensão do estilo a ser empregado em uma determinada peça. À primeira vista parece um assunto um tanto quanto estranho, mas eu vou trazer para vocês algumas analogias para que vocês entendam de uma forma um pouco mais palpável o que a gente precisa falar hoje. Nós temos que primeiro saber assim, que a música que a gente faz, ela é música histórica. Não porque ela é só antiga, porque se uma composição é feita hoje, ela também é histórica. Ela passa a representar o dia de hoje, as relações socioculturais que aquele compositor estava vivendo naquele momento. Então é sempre um reflexo do momento. No entanto, a gente acumula, como o violoncelo, no caso do violoncelo, porque os primeiros instrumentos foram feitos no século XVI, a gente acumula séculos de história. E certamente não podemos tocar uma peça do período barroco da mesma forma que uma peça tenha sido composta agora no século XXI, no século XX. E o que faz nos direcionar para o caminho correto? Porque isso é o que é certo, o que é errado. É claro que nós estamos num terreno muito, digamos, pantanoso e que tem muita forma de se enxergar o que é correto ou o que não é correto. Se é que há o correto e se é que há o incorreto. Mas vamos seguir nas nossas analogias. Vamos analisar que, por exemplo, se fôssemos atores e se fôssemos representar alguma peça de Shakespeare, por exemplo, e se essa peça fosse feita ao estilo da época, provavelmente não, certamente o inglês usado, inclusive do ponto de vista da dicção, da entonação do inglês usado nessa peça, seria diferente se fosse uma releitura moderna de uma mesma peça de Shakespeare. Nós, como instrumentistas, nós temos esses dois caminhos também para fazer. E isso envolve várias coisas. Por exemplo, se eu tenho um cello moderno, montado de forma moderna, com cordas modernas, com arco moderno, eu posso tocar uma música barroca lembrando um estilo antigo? Pode. Pode. Porque isso aqui, na verdade, é um veículo de expressão que tu tens para colocar para fora o que tu estás pensando como arte. Agora, se eu quiser fazer uma performance simulando o que era feito na época, esse instrumento aqui é inadequado. Eu vou ter que ter um instrumento com uma angulação menor, não só do braço, mas como do cavalete. O cavalete vai ser mais plano, as cordas vão ser de tripa de carneiro, o arco vai ser mais em forma de arco mesmo, e não tanto com essa curvatura negativa que tem aqui. Não usaremos estandarte, não vai ter estandarte com microafinadores, não haverá espigão, o espigão só veio no final do século XIX, e tantas outras coisas. Isso significa que, de cara, o som vai ser diferente. Né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa, com instrumento moderno, fazer uma performance, por exemplo, da suíte de Bach, pensando de uma forma um pouco mais barroca. Por exemplo, eu posso, sei lá, tocar de uma forma romântica isso, ok? Ou então eu poderia tocar isso aqui de uma forma um pouquinho mais antiga, né?
Por exemplo, Pablo Casals, a primeira vez que gravou a suíte de Bach foram nos anos de 1938 e 1939. E de lá para cá não completou 100 anos ainda, e a forma de Casals tocar para a forma de se tocar hoje em dia já mudou completamente. Então é muito difícil a gente prever como era feito na época de Bach, porque nós não temos inclusive o registro sonoro para saber. Temos sim alguns tratados de pontos específicos da Europa para dizer o que era certo e o que era errado. Dito isso tudo, parece uma confusão e até certo ponto é complexo mesmo, mas eu sugiro, de verdade, que eu acho que o melhor caminho que a gente tem para fazer uma peça expressiva, ao mesmo tempo com uma linguagem correta ao estilo que tu estás tocando, à época que tu estás tocando, nós precisamos de muita escuta. Se assemelha muito quando você aprende um idioma novo. Para você falar bem um novo idioma, você tem que vivenciar aquele idioma, ou seja, você tem que escutar muito alguém falando aquele idioma e você começa a reproduzir aquilo, não só com estudo, mas com tentativa e erro mesmo. E aquilo começa, com o tempo, a fazer parte de ti. No caso da música histórica que a gente faz, isso é muito importante. Nós temos que ouvir constantemente e de tudo. E dentro dessa escuta você vai escolhendo qual o caminho, ou quais os caminhos que tu vais optar. Se é para música antiga, ou se é para música contemporânea, ou a música romântica mesmo, quer dizer, você pode circular em todas elas. Mas em geral a gente tem uma tendência a escolher determinado período ou determinada forma de tocar que você encontra reverberação dentro de ti. Então, eu acho que não há meio mais adequado de você conquistar essa certeza do que tu queres, que não seja primeiro pela escuta. Obviamente, seguindo a escuta, logo em seguida, ou até junto, até antes, não importa qual na verdade é a ordem, você tem que ler sobre o período que aquela obra foi escrita, sobre o compositor, em que contexto social ele estava inserido, quais eram seus anseios religiosos, políticos. Isso tudo influencia na forma de um compositor escrever. E como nós somos intérpretes, nós temos que ter habilidade e estar habilitado para pegar um texto musical e poder fazer, não é uma releitura, mas recriar essa peça do papel, tentando, claro que através da nossa forma de ver, tentando recriar de verdade o que o compositor deixou escrito no papel. Então, essa videoaula de hoje, apesar de ser, como eu falei no início, não muito palpável, ela é muito importante. E, ao mesmo tempo, nos remete para a importância, para a necessidade da escuta e do estudo através da leitura, da história da música, dos compositores, da história da humanidade mesmo, que tudo, se você vai pensar em Villa-Lobos, nós temos que saber em que contexto Villa-Lobos viveu aqui no Brasil e depois quando esteve na França e nos Estados Unidos depois. Isso tudo influencia de alguma forma na sua escrita musical, né? Então, peço e sugiro que escutem muitas músicas, não só música clássica, não só choro, todo tipo de música. E obviamente através da tua escuta, por exemplo, a escuta de bons cantores, para a gente é fundamental. Fundamental. Eu acho assim uma das melhores escolas que a gente tem quando você pega para aprender esse tipo de sintaxe musical, quando você pega um bom cantor, perceber o que ele faz com a voz. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente vai começar a procurar fazer a mesma coisa com o instrumento. Mudar os timbres,
a textura, ácido, suave. Você começa a colocar um monte de adjetivos no teu som e isso faz com que tu tenhas uma performance mais importante. Então por hoje é isso. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.